Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e bem-vindo à Eletrônica do Passado. Hoje nós vamos ser brindados com mais um rádio maravilhoso fabricado pela empresa conceituadíssima Telefunken, empresa alemã, que em 1950 fabricou no Brasil esse modelo de equipamento que se chama o Telefunken Allegretto, e a versão é o Trop 2, porque também existiu o Allegretto que foi fabricado para a Europa. Vamos ver esse rádio hoje, as suas partes, componentes, vamos fazer uma análise em cada componente, a engenharia de cada componente, a engenharia do rádio. E como eu não fiz uma apresentação formal no início, como eu sempre faço, por motivos alheios à minha vontade eu não consegui fazer em relação a esse rádio, a gente vai comentar um pouco sobre os detalhes dele hoje e em seguida a gente vai ter aí o prazer de ver esse projeto de restauração em andamento. Começando pela caixa, nós temos uma caixa ou gabinete feita de baquelite, característico dessa época, anos 1950, 1951. Na parte frontal dele nós temos um tecido ortofônico que aparentemente é o tecido original, mas que a gente terá um problema que será um paradoxo. Vamos lavar esse tecido e deixar ele com suas marcas de uso, marcas do tempo, ou vamos procurar um tecido parecido e substituí-lo? Bom, a gente vai decidir isso ao longo do projeto. É lógico que a gente vai fazer uma tentativa de lavar esse tecido para ver como é que ele se comporta, somente com água, detergente ou sabão neutro, provavelmente sabão neutro, né, sem nenhum elemento químico, para ver se a gente consegue ter sucesso. Aqui abaixo do olho mágico, que a gente vai ver daqui a pouco, a palavra Allegretto, que se escreve com 2 L's e com 2 T's. Abaixo a gente vê um dial onde mostra, também característico da época, as faixas onde em ondas médias a gente vê de 520 a 1610 quilociclos, e depois nas duas faixas de ondas curtas, de 41 a 130 metros e de 14 a 41 metros. Então o rádio cobre as faixas de 14 metros a 130 metros. Durante o processo de restauração, a gente vai falando mais sobre cada detalhe, como você já conhece a nossa metodologia aí do museu, e você vai conhecendo cada detalhe, como foi construído e como chegou ao final desse rádio, que a gente já sabe, né? A qualidade da construção da engenharia alemã, ela é sempre louvável, e a gente vai encontrar isso com certeza também nesse receptor. Na parte de baixo a gente encontra a marca Telefunken em alto relevo, que deveria ser dourada, mas ela está desgastada aqui, e a gente vai ver isso voltando à vida assim que o processo de restauração estética do gabinete for concluído. Nas laterais a gente vê 2 frisos que ladeiam a frontal, que cobrem toda a parte da frente e a parte de cima do rádio. Infelizmente ele sofreu uma batida muito forte na parte de cima, que fez com que se rachasse, que quebrasse o baquelite. E isso aqui a gente vai reparar, a gente vai usar uma técnica antiga aqui para fazer com que desapareça esse rachado aqui e a restauração do baquelite. Notem que apesar de toda a sujeira acumulada, apesar de tantos anos que esse rádio ficou guardado em algum lugar, exposto aos elementos, ele ainda brilha, olha só. A gente não fez nada ainda, ele está sujo mais ou menos como ele chegou aqui. Mas ele ainda apresenta um brilho característico do baquelite, e vocês verão essa caixa, depois que ela foi restaurada, como o baquelite dá um efeito visual tão bonito. Aqui na parte de dentro a gente vê o espaço para o alto-falante, que a gente já vai falar sobre ele, e aqui o suporte para o olho mágico, que a gente vai ver daqui a pouco também. E embaixo o dial, que é de vidro. A gente já havia retirado essa parte aqui, eu coloquei de volta para ofertá-los com a visão do rádio como ele saiu da fábrica. Na parte de baixo, um papel aluminizado que vai fazer então a blindagem, ou uma shield em inglês, né?
para o circuito do rádio, que vai ficar logo aqui em cima no chassi que é colocado aqui. Bom, a tampa traseira vai completar então a parte da caixa e ela vai ser colocada aqui na parte de trás. E a gente vai ver isso aqui depois. Essa tampa sofreu, ela tá torta, mas enfim, ela não está muito suja. Uma boa limpeza vai devolver a vida para ela e depois a gente desentorta ela para que ela tenha uma visão melhorada. É realmente um rádio feito para o Brasil, apesar de termos aqui palavras em alemão, que a gente vai traduzir depois, mas a gente tem aqui a logomarca característica da Telefunken, e na descrição do vídeo anterior, onde eu falei que a gente iria analisar, trabalhar nesse rádio, eu coloquei lá um breve histórico da empresa Telefunken. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link que vai ser levado à pasta, onde você vai encontrar esse primeiro vídeo. E a partir de hoje, sempre que for postado um trabalho desse receptor, você vai encontrar nessa pasta todos os vídeos anteriores. Então aqui a gente já vê que é um rádio que foi fabricado no Brasil, a conexão de terra, a conexão de antena, aqui uma entrada para toca-discos, né, ou PU, poderia ser usado isso, pick-up em inglês, né, mas aqui eles usaram toca-discos. Aqui a gente tem uma visão para o número de série do rádio, uma saída para alto-falante externo e um seletor de voltagem 110, 125 e 220. Excelente que tem aqui a tensão 125 volts, isso diminui bastante o trabalho, porque quando a gente trabalha com rádio que somente tem tensões 110 e 220, a gente precisa trabalhar para que as válvulas trabalhem com a tensão correta. Bom, essa é a tampa traseira e na parte de dentro da tampa traseira, então, a gente encontra aquilo que eu sempre chamo de respeito para com os técnicos em eletrônica, e aqui realmente eles capricharam. Uma foto do rádio montado com a posição de todas as válvulas e a posição de todos os componentes, o alto-falante lá em cima, o olho mágico ali, olha só que legal. E aqui o esquema, e aí sim, o esquema escrito em alemão, que eu não vou nem tentar traduzir, eu não vou me aventurar nisso. Normalmente eu mal consigo falar as palavras em alemão, imagina traduzir, mas a gente tem alguma coisa aí que fala o Allegretto Trop 2 e depois a gente traduz isso aqui. A hora que eu editar o vídeo eu coloco uma legenda aqui para vocês verem o que significa essa frase em alemão. Então esse esquema aqui eu vou ampliar ele, eu sempre faço isso, eu vou ampliar ele, vou mandar imprimir numa folha dura A3 e a gente vai fazer aquilo que vocês já viram nos outros projetos. A gente vai fazer todas as anotações do funcionamento do circuito do rádio e ao longo da análise técnica de cada setor, eu vou compartilhando com vocês como cada setor mais relevante, mais importante funciona, a topologia do circuito, a engenharia, as tensões, e vocês vão dividindo comigo o prazer de trabalhar com o rádio clássico da famosa Telefunken, fabricada nos anos 1950 no Brasil. Eu vou colocar aqui de lado agora e a gente vai falar do chassi. Esse aqui é o chassi, e no vídeo anterior, onde eu mostrei a situação de como ele chegou aqui, você já viu e já pode agora comparar. Eu vou colocar aqui em cima, mesmo que você não tenha visto o vídeo anterior, vou colocar aqui em cima nesse vídeo a foto para você ver como esse chassi chegou aqui, como ele estava sujo e com oxidação. A gente já trabalhou no chassi, o rádio foi completamente desmontado. Aqui você pode já ter uma visão de como o rádio era, olha só. Essa aqui é uma foto original da fábrica que mostra como o rádio era, e aqui você pode comparar como ele ficou. As duas bobinas de FI, elas não estavam aqui, a gente também tirou. O capacitor variável, o capacitor de filtro da fonte, o duplo capacitor de filtro da fonte também não estava aqui, ele já foi recolocado. E esses fios aqui, a gente já trocou o espaguete. Então aqui já está com o espaguete novo. E o espaguete anterior era esse aqui, ó, que estava completamente ressecado. Dá para entender, né? Pelo calor, pelos anos, não tinha como manter. Então aqui já está com o espaguete novo. As bobinas de FI a gente desmontou elas e substituímos a cera original.
Então toda a sujeira foi retirada do interior, substituímos a cera, e aqui tem uma característica que tem muito a ver com a engenharia alemã e a fama que os alemães têm, que a gente é obrigado a concordar. Os alemães têm uma fama de fazer as coisas ao contrário dos outros no mundo, digamos assim, né? E a gente pode ver isso já nos núcleos das bobinas de FI. Eu vou mostrar no detalhe para vocês como isso aqui é interessante. Os núcleos das bobinas, eles são com a rosca diferente, olha só, ali ó, vai dar para ver aqui, a rosca dos núcleos é ao contrário. Ao invés de ter uma fenda, ou ao invés de ter uma Allen, ou qualquer tipo assim que a gente já é mais conhecido, a rosca é ao contrário, então a chave vai ter que ser uma chave especial que vai embutir por fora, e a gente vai ter que fabricar uma chave para fazer a regulagem dessas bobinas quando chegar a hora. O duplo capacitor de filtro da fonte, a gente já abriu ele, então a gente tirou ele daqui, o núcleo dele já foi retirado, e a gente já colocou os capacitores novos. Ele é originalmente 2 vezes 50 microfarad por 350 e 385 volts. Nós já colocamos aqui dentro 2 capacitores de 47 microfarad épicos de 105 graus para 450 volts. Então eles já estão aí dentro prontos para trabalhar. As bobinas DFI, aqui a visão ao contrário, a visão de baixo delas, e elas já estão absolutamente limpas também. Então o chassi ficou agora limpo, ele está pronto para ser remontado, e a gente vai remontando aos poucos, do mesmo jeito que a gente já remontou o capacitor de filtro da fonte e as 2 bobinas de FI. Esses soquetes Hemlock, soquetes característicos europeus, a gente vai falar sobre cada válvula, sobre o funcionamento dela, e a gente vai testar elas no provador de válvula, que é o nosso provador de válvula fabricado no Brasil, porque os provadores de válvula americanos não tinham esse tipo de válvula. Esses soquetes já foram muito bem lavados com álcool isopropílico. Esse chassi ficou no sol antes de receber uma camada de tinta, de ser pintado, para ficar com essa visão bonita, e tudo isso já foi absolutamente lavado e muito bem lavado. Então o chassi está pronto para ser remontado, e quando a gente fala dos componentes, a gente vai falar sobre isso ao longo do trabalho, a gente vê capacitores tubulares com piche por dentro, olha só. Aqui ó, aquele tipo de capacitor que é um tubo, né? É um tubo de um material bem duro, eu não sei que material depois eu compartilho com vocês, eu não vou arriscar dizer sem olhar com certeza. E por dentro ele tem aqui uma pasta preta que parece piche, né? Então esses são os capacitores, os resistores são característicos dos rádios europeus, e a gente vai analisar eles depois. Então esse é o resumo da parte do chassi. Agora a gente precisa dar atenção a algumas características muito especiais que tem nesse receptor. Características peculiares de uma engenharia alemã detalhista que faz as coisas com muita qualidade. E eu vou começar pelo alto-falante. Muito robusto alto-falante, com ímã de alnico, alumínio, níquel, cobalto. A gente vai falar em outras ocasiões sobre ele. Ele já foi desoxidado, ele já foi pintado, e o cone, que estava fragilizado em alguns pontos, ele tinha até uns furos no cone, a gente já fez o reparo com cola especial para esse reparo. É uma cola à base de borracha que mantém, apesar dela fechar, ela colar as partes do cone, as partes mais sensíveis e fragilizadas, ela mantém totalmente a flexibilidade. A cola não racha, ela é flexível, né? Então o alto-falante já está pronto para voltar para o rádio. Então essa parte, digamos assim, que é uma parte que já foi retirada lá, foi limpo e já foi feito. Uma coisa que merece a nossa atenção é o capacitor variável, o Tandem. Não tem aqui uma marca gravada nele, mas creio que ele foi fabricado pela própria Telefunken, e ele é extremamente robusto. Aliás, é um dos mais pesados que a gente já viu. Funciona muito bem, incrivelmente bem. Ele já foi limpo, ele estava incrustado de sujeira, muito incrustado de sujeira, não tinha como funcionar. E uma curiosidade que eu vou compartilhar com vocês, que eu tive essa curiosidade, é saber o peso desse Tandem, e a gente chegou aqui a 347 gramas.
Ele é bem pesado. Eles têm 2 seções e a gente pode comparar. Eu vou pegar um outro aqui, que é mais conhecido de vocês, que é esse aqui, que é o japonês, fabricado pela ALPS. Excepcional capacitor variável de... E aí, olha só quantas seções tem aqui, ó. Aqui tem FM também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seções. Japonês, ALPS. E olha o peso desse cara aqui. 198 gramas. 198 gramas contra as 346 gramas desse Tandem da Telefunken. Então a gente vê um capacitor variável que realmente é extremamente robusto. Foi fabricado para durar para sempre. Olha, eu não preciso, não tenho dúvida de compartilhar isso com vocês. É um capacitor variável que foi fabricado para durar para sempre. Porque, olha aí, 75 anos mais tarde, ele está perfeito. Ele ganhou um banho com álcool isopropílico, toda a sujeira foi tirada, depois ele ficou um pouco na lixa líquida, e ele está aí pronto para funcionar, e eu vou falar mais dele com certeza ao longo desse projeto. Aqui está a polia, e olha, é uma polia que dá para ser chamada, junto com o seu capacitor variável, de carro de combate, porque isso aqui é tão forte, é um metal tão forte, que, olha, é quase impossível entortar isso aqui, né? Muito forte, muito robusto, é incrivelmente construído para realmente durar para sempre isso aqui. Então, avançando agora para as outras partes do rádio, a gente vai então falar do monobloco. Olha só que legal esse monobloco, absolutamente diferente de rádios tradicionais, convencionais, fabricados no Brasil. Tem uma semelhança aqui com a chave de ondas da Zenit, que a gente encontra, por exemplo, no R7000, e talvez até esse modelo europeu tenha inspirado os americanos para fazer o monobloco do R7000. É um eixo com uma peça que tem diferenças de altura, e quando vai girar esse eixo, então ele vai ligar e desligar os contatos que estão aqui embaixo, que estão absolutamente perfeitos, como se o rádio tivesse sido fabricado hoje. A gente limpou, fez uma limpeza muito leve lá, e está tudo ok já. Esse monobloco não foi trabalhado ainda, ele está com bastante sujeira acumulada, olha só. A gente vai trabalhar nele. Ele está desmontado, as bobinas estão do jeito que chegaram aqui, olha a sujeira acumulada aqui, ó. Muita sujeira acumulada nas bobinas, então a gente não trabalhou ainda nisso, olha lá, tá? Isso aqui você vai ver absolutamente limpo como saiu da fábrica. Isso aqui você vai ver essa cera envelhecida, com umidade presa nela, sujeira de muitos anos acumulado. Isso aqui você vai ver absolutamente limpo, e com a parafina nova, tá? Isso aqui tudo vai ficar brilhando depois que a gente trabalhar nesse monobloco. É realmente diferente, muito bonito, e a gente está não ansioso, porque nós não somos ansiosos. Se nós fôssemos ansiosos, a gente não poderia trabalhar com restauração. Não poderia ser diferente. Potenciômetro de volume duplo, olha só, olha, é duplo potenciômetro de volume, e aqui provavelmente tem volume e tonalidade. Vamos olhar juntos? Aqui a gente tem o volume. Eu não vou conseguir analisar agora, porque eu não fiz essa análise ainda, mas vai chegar um momento que a gente vai fazer a análise e vai entender bem o circuito, por que esse potenciômetro é duplo. Mas o importante dessa pré-análise, digamos assim, eu e vocês estamos conhecendo o rádio ao mesmo tempo. A gente está analisando, e ao longo do processo de restauração, a gente vai estudando o circuito, estudando a história do rádio e como ele foi projetado, e a gente vai conhecendo ele em detalhes, e a gente vai, eu espero sinceramente que a gente vá contaminando vocês com o desejo de conhecer esses rádios e conhecer e realmente preservar eles. Mas um potenciômetro de volume extremamente robusto,
todo feito de metal, o eixo é de metal também, muito forte, pesado, igualmente pesado. Olha, se a gente for pesar esse potenciômetro e pesar um potenciômetro moderno, que ainda existe potenciômetros fabricados na China, que são réplicas dos antigos potenciômetros Constanta, por exemplo, a gente vai se assustar. Olha só, já que a balança está à disposição, 72 gramas esse potenciômetro. Eu não tenho agora aqui um potenciômetro desses modernos, mas a gente nem usa esses potenciômetros hoje, que são réplicas dos Constanta, a gente nem usa. Quando rádios chegam aqui com eles, a gente tira e coloca os Constanta original de estoque antigo que a gente tem aqui no museu. Então aí, lindo e muito forte, muito bem construído potenciômetro de volume. Agora a gente vem aqui para o transformador de força. Um transformador de força com uma riqueza de detalhes que chama a atenção. Olha só, eles colocaram aqui o código do produto. Olha que interessante. As tensões de trabalho do potenciômetro, 110, 125, 150 e 220 volts. Eles colocaram aqui a tensão do secundário, 272 volts. Claro que isso aqui é alternado, lógico, né? Alternado. Eles colocaram aqui a tensão para os filamentos, 6,3 volts, 1,9 amperes. Isso é muito legal, apesar de ter sido feito no Brasil, está escrito em alemão aqui. Eu, sinceramente, não sei se esse transformador de força foi realmente fabricado no Brasil, tenho dúvidas. Pode ser que ele tenha sido importado para ser usado nesse rádio. Mas é um transformador muito bem feito, muito bem feito mesmo. Se ele estiver funcionando perfeitamente como a gente espera que esteja, eu espero que sim, a gente vai ter aí uma grata surpresa de fazer uma boa limpeza nele. A gente vai ligar ele pode ser ligado a vazio, né? A gente não precisa montar o rádio para ligar o transformador, a gente liga ele a vazio, testa os enrolamentos, deixa ele um bom tempo ligado, deixa 1 hora ligado, 2 horas, para ver se ele não está aquecendo, e pode eventualmente fazer um teste de carga nele, colocar carga, é bem fácil, coloca uma lâmpada 6,3 volts e a gente faz um teste de carga, mas talvez não é necessário. Então esse é o transformador de força, e aqui a gente vê o transformador de saída de áudio, aparentemente também muito bem fabricado, um transformador com características que estão também impressas aqui na ficha, aqui no papel, né? Eles aproveitaram a lateral aqui onde tem o enrolamento e colaram uma ficha com as características dele aqui, e tem várias características interessantíssimas aqui, que a fábrica não precisava ter colocado. Sinceramente, a fábrica não precisava ter colocado, mas as características estão todas aqui. Olha ali a presença de baratas, ó. As baratas andaram por aí, e é provável que elas que tenham comido o cone, porque tinha uns furos lá no cone. Agora, finalizando, e a gente fecha esse vídeo com chave de ouro, a gente vai falar das válvulas, válvulas de base Rimlock, isso é bastante interessante, válvulas europeias, e para o final eu vou falar de uma válvula absolutamente diferente daquilo que é o tradicional. Então a gente tem aqui, o esquema nos ajuda, olha só, aqui vem a importância de se ter informações, de ter documentação. A maior dificuldade, talvez, ou uma das maiores dificuldades de um processo de restauração é você não ter documentação, apesar que não é impossível. Se você quiser restaurar um rádio que não tenha esquema, é possível usando analogia de circuito, procurando um circuito parecido. Vou começar aqui por baixo pela nossa retificadora AZ41, que se quebrou, ela quebrou ela tinha ar dentro dela. Ela sofreu alguma batida, talvez relacionado à caixa, dado o tamanho dessa rachadura que tinha aqui. Então o AZ41 está quebrada, a válvula retificadora, e a gente vai colocar uma nova aí no rádio. Depois a gente vai para a nossa válvula Power Amplifier, a saída de áudio. Olha aqui ela, ó, uma válvula de saída de áudio, que no momento oportuno, quando a gente falar disso, a gente vai pegar o datasheet, analisar as características da válvula. E uma das coisas interessantes que tem a ver com o soquete Rimlock, que acabou não dando certo, foi que
era muito fácil de quebrar essas válvulas por causa do soquete. Então aqui existe um anel metálico onde ela trava no soquete. Então, quando você vai colocar a válvula no soquete, você vai ter que colocar ela aqui, ela tem um guia, olha só. Você vai ter que pressionar. Nesse caso ela trancou, nesse soquete ela tranca, porque ela tem uma trava, né? Então nesse soquete você só puxa, ó. Só que se você tem essa cinta metálica, não está tão fragilizado, não é tão frágil. Mas aqui não tem, ó. Aqui não tem, aqui é vidro. E eles deixaram, então essa guia é de vidro também. Então se não tiver muito cuidado na hora de colocar e tirar, esse ato de colocar e tirar quebra a válvula. Talvez esse é um dos motivos, e isso está relatado em alguns fóruns, que a válvula Hemlock não foi adotada e praticamente ela foi usada pelos europeus só. E, claro, onde eles tinham produção, que é o caso do Brasil. Então essa é a amplificadora de áudio. Agora a gente vem para a nossa EF41, que é a nossa pré-amplificadora. Aqui na grade de controle dela a gente já vai ligado direto no centro do controle de volume, do potenciômetro de volume, e depois segue lá para o estágio de RF, estágio de FI. Na sequência a gente vem para EAF42, que vai lá, nossa amplificadora de FI, e aqui a gente tem também uma característica muito interessante, é extremamente interessante isso aqui. Se você olhar para o circuito, você verá aqui a válvula que a gente esperaria que fosse a detectora, que estaria nessa posição, então ela faria detecção e a pré-amplificação. Aqui não é assim. De novo a gente vai para a característica da engenharia alemã. Amplificadora Power Amplifier, amplificadora de saída de potência, pré-amplificadora, vai lá no meio do controle de volume. Do controle de volume já vai ali para a bobina de FI. E quem faz a detecção é a mesma válvula que a amplificadora de FI. Então ela amplifica a FI e faz a detecção ao mesmo tempo usando esse diodo aqui, ó. A gente vai falar sobre isso depois. Então a gente tem uma EAF42 que faz o trabalho da amplificação de FI e de detecção. Isso é bastante diferente de outros tipos de rádio que você vai encontrar. E aí a gente vai para a nossa ECH42, essa aqui, que é a nossa, então, conversora osciladora, que vai fazer praticamente o trabalho no estágio de RF. Ela vai fazer aqui a amplificação dos sinais que chegam aqui da bobina de antena na sua grade de controle, e também fará a parte de oscilação aqui na outra grade, e a gente segue então aí o sinal que vai para FI e vai seguindo o caminho. A gente vai falar sobre isso. E agora, para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou falar da nossa válvula EM11, a nossa olho mágico. Extremamente diferente das olho mágico que a gente está acostumado, a EM11. Uma válvula até com formato diferente, né? Olha só, um formato totalmente diferente. O olho mágico está aqui em cima e aqui está os soquetes dela e os pinos dela. Olha como isso aqui é diferente, né? Pinos totalmente diferentes. O soquete dela é um soquete para ela, olha só, muito robusto esse soquete aqui, com 3, 6, 8 pinos. Ela vai aqui e ela vai presa então aqui no suporte. Legal? É para isso um daqueles soquetes lá que a gente trabalhou. Então esse é o resumo desse maravilhoso rádio Telefunken, modelo Allegretto Tropic 2. Trop, na verdade ele está escrito aqui Trop. Eu tenho que, vou pesquisar mais, mas creio que esse Trop é de Tropical 2. Por que Tropical? Porque os rádios, quando vieram da Europa, eles tiveram que ser tropicalizados para funcionar no Brasil. O rádio trazer diretamente da Europa para funcionar no Brasil dos anos 1950, ele enfrentaria algumas dificuldades de funcionamento, climática, sazonal, uma série de situações que, por isso,
os equipamentos que eram trazidos da Europa tinham que ser tropicalizados. Legal, eu espero que você tenha gostado desse resumo de apresentação desse rádio. Com isso, eu cumpro a minha metodologia de fazer uma análise sempre, uma apresentação de cada receptor antes de iniciar o trabalho, apesar de que aqui já iniciou, mas você conseguiu ter uma visão geral dele. Legal? Acompanhe essa playlist, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e aguarde aí as notificações dos próximos vídeos desse projeto e outros. Obrigado por você assistiu e até o próximo vídeo.